Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou ao lado da Júnia Lopes. Nós estamos aqui no retiro da Igreja de Santo Amaro e eu tive a satisfação de saber que a Júnia escreveu um livro que trata de um tema extremamente interessante, absolutamente crucial para a era que nós estamos vivendo. É um livro que fala de você encarar a vida com mais leveza. Júlia, primeiramente, bom estar falando com você. Obrigado por ter aceitado a gente falar sobre a sua obra, né? O seu primeiro livro. Então, eu começaria te perguntando, fala um pouco o nome completo do seu livro e qual foi a inspiração que você teve para escrever. O nome é 13 lições, fundamentos para uma vida mais leve. E eu me inspirei para escrever. Eu sempre quis escrever um livro, eu estava tentando escrever um livro. E por 10 anos isso ficou travado. E quando eu me divorciei, eu quis colocar isso em pauta, mas eu não sabia o que escrever ainda. E quando eu divorciei, eu fui atrás de cura, de superação do divórcio. Aham. E estudei grandes autores, fiz imersões, fiz cursos sobre o assunto. E quando eu me senti que eu estava curada, eu quis compartilhar isso com outras pessoas também. Uhum. E foi quando eu escrevi o livro, formas das pessoas também conseguirem viver com mais leveza como eu estava conseguindo. Você acha que as pessoas nos dias atuais, elas estão vivendo uma vida muito pesada, muito carregada, falando em termos mais gerais, hein? Com certeza, muita pressão, e pressão de todos os lados. Pressão por agradar, necessidade de aprovação, fazer aquilo que o outro quer, em vez de fazer aquilo que você realmente quer, aquilo que você busca, pressão para superar na profissão, é uma competição, né? E aquele que não está lá na ponta da competição, ele realmente está se sentindo pressionado para chegar lá. E você acredita, portanto, que o melhor caminho é para diminuir um pouco essa pressão? Na verdade, essa pressão de fora para dentro, ela continua. Mas acho que o que você está colocando é a importância de você encarar de dentro para fora uma vida mais leve, né? Exatamente, começando por se autoconhecer. E às vezes não é só libertar da pressão. Eu acho que libertador é você saber de onde vem a pressão, o que causa a pressão. Se você já tem uma consciência do que é que está causando, eu acho que já é libertador, já se torna mais leve. Uhum. Quais são alguns das 13 lições? Eu sei que não dá para falar das 13 aqui, né? Porque tanto é que mereceram um livro, né? Aliás, depois nós vamos falar como é que as pessoas podem adquirir o seu livro aí. Mas quais são alguns das demais lições para se levar uma vida mais leve, Júnior? Bom, um dos grandes pesos que eu acho é a procrastinação e ficar adiando, né? Então eu já começo o meu livro escrevendo: comece antes de estar pronto. Porque a gente nunca acha que está pronto. Então a primeira lição já foi essa: começar antes de estar pronto. Porque é um peso muito grande você ficar adiando, você quer fazer e não faz. Isso eu já acho que é um peso gigantesco. E quando você faz, antes feito do que perfeito. Eu acho que já liberta, já tira um peso gigante. Então, procrastinação é um dos males das pessoas, que as pessoas enfrentam aí. Alguma outra lição? A outra lição eu acho que é superar o passado. Eu acho que muitas pessoas estão presas ao passado. E eu trabalhei muito isso, que não é só a história de vida, mas é perdoar a si mesmo, perdoar pai, perdoar mãe, perdoar ex-relacionamentos, no caso de que existam. E esse perdão vai além. Quando fala de ex-relacionamento, tem também que haver um reconhecimento dele, né? Eu chego a dizer que é quando o relacionamento ele deixa de ser emocional e passa a ser racional. Quando você chega nesse ponto, você conseguiu essa cura, esse perdão, superar isso. Só isso aí já tornaria a vida bastante leve, né? Porque os sentimentos que acompanham uma situação dessa, a mágoa, a tristeza, já representam um peso, uma tonelada nas suas costas. E a culpa, né? Porque quando nós encerramos um relacionamento, por exemplo, a primeira coisa que a gente acha que luto, ele deve ser só quando a pessoa morreu. Mas eu considero e aprendi que o luto ele deve ser vivido em qualquer tipo de perda, né? Então, quando você perde um ente querido, você sente aquela dor, porém, você não decidiu por aquilo. Agora, quando há o fim de um relacionamento, há uma decisão, alguém decidiu por aquilo. Né? E então você sempre fica querendo apontar um culpado, fica
há uma culpa naquilo. E eu trabalhei muito a questão de você se perdoar o outro e perdoar a si mesmo. Uma das frases que eu uso no livro é: a pessoa mais importante que deve ser perdoada é aquela que você olha no espelho, né? Que é você mesmo. Porque às vezes a gente fica tentando perdoar o outro e traz toda aquela culpa para nós. E a gente também merece perdão, né? E não ficar focado no passado, não ficar visitando ações do passado. Eu menciono muito isso porque quando a gente fala de um relacionamento, nós estamos falando de passado. E eu menciono uma questão, que nos museus, os objetos mais importantes estão revestidos por vidro e escritos para não tocar. Então eu considero que o nosso passado ele deve ser feito da mesma forma. Ele deve ser visitado, extrair aquilo que realmente importa, mas não é lugar de permanência. Olha só, não devemos estar lá. Que grande lição. Eu ainda não li o seu livro, aliás, descobri hoje, então eu estou bastante curioso, e ela já me prometeu o livro, então assim que receber eu já vou me inteirar de todas as 13 lições. Mas uma curiosidade, dentro das 13 lições, por acaso tem alguma coisa mais conectada, mais relacionada com o bom humor? Porque eu acredito que numa era de tanta demanda, tanta pressão, as pessoas que conseguem ter um pouco mais de bom humor, né, ajuda bastante. Tem alguma coisa assim entre as lições ou algo conectado ao bom humor? Eu não diria diretamente ao bom humor, mas tem um dos capítulos do livro que eu falo sobre gestão da colheita. E então aqui a gente deve focar, se a gente plantou e a gente está colhendo benefícios materiais, para a gente não ficar só acumulando aquilo, mas para a gente buscar viver cada momento, para a gente buscar fazer aquilo que gosta, se conectar com o que gosta. Então, assim, porque um outro peso também é você ficar acumulando e não desfrutar daquilo que você conquistou. Então eu coloco para você ter uma via de escape, né? E ter essa via de escape sempre eu considero que é fazer alguma coisa que você gosta, que você se conecte com a natureza, conecte com Deus e consigo mesmo. Uhum. É mais uma linha do hobby, do lazer, do passatempo aí que você está falando? Exatamente. Porque às vezes nós estamos focados só em plantar, só em acumular, e a gente não colhe aquilo que a gente plantou. Então eu trabalho... Não saboreia o que colhe, né? Exatamente. E também desfrutar enquanto está fazendo. Porque às vezes a gente vive uma vida toda falando, daqui 20 anos eu vou fazer, daqui 20 anos, então... desfrutar durante o caminho, aproveitar durante a caminhada. Eu coloco isso também. Ou seja, curtir mais o presente, né? A maneira como o presente se apresenta para ser redundante. O que importa não é o destino, e sim a viagem, né? Porque eu considero, tem alguma situação do livro que eu falo, quando você chegar lá, acabou. Então lá não é a hora de você desfrutar. O desfrute deve ser durante a caminhada, durante o percurso. Olha que lição quando chegar legal. Lá, é o fim. Olha que lição legal. Você acha que os jovens estão precisando muito de mais até do que os mais veteranos, aprender um pouco dessas lições, de encarar a vida com mais leveza? Com certeza. Eu considero que se eu tivesse aprendido isso 20 anos atrás, eu teria avançado bem mais rápido, eu teria me envolvido bem menos com coisas que embaraçam, com esperas, se eu já tivesse conhecido essas lições antes. Então são lições que eu conheci ao longo da minha carreira, e que se eu já tivesse conhecido antes, a minha carreira tinha avançado com bem mais velocidade. Como é que está sendo a demanda, como é que está sendo o interesse das pessoas por esse título, pelo conteúdo do seu livro? Assim, por mais que o meu livro está em todas as plataformas digitais à venda e tudo, eu não trabalhei um lançamento, eu não trabalhei uma divulgação. Todas as pessoas que recebem o livro, depois eu recebo um feedback. Me ajudou, foi muito interessante, pegou num momento muito bom para mim. Eu não espero que todos gostem do livro todo. Eu sempre que dedico o livro para alguém, eu falo, se uma única palavra fizer sentido, já valeu a pena. Né? Eu não espero que o livro todo seja para você. Uma única palavra basta, né? Se uma frase fizer sentido, transformar alguma coisa, já é o suficiente para mim. E normalmente é o que acontece com a maior parte dos livros, né? Às vezes você tem um conteúdo extremamente rico, mas é um tema, um título, uma experiência, uma história que faz toda a diferença, né? Para terminarmos, né, você já está trabalhando na no segundo livro? Estou com mais 2 livros em andamento. Você pode antecipar o segundo aí, o que você tem já preparado para o segundo?
O segundo, eu estou tratando um outro tema que eu acho bastante pertinente nos dias atuais, e eu vi isso com as minhas experiências pessoais dentro da minha empresa, quando eu via a postura de determinados funcionários e coisas, e eu comecei, e de pessoas no geral, eu comecei a escrever sobre a hierarquia da honra, que o livro vai retratar sobre você dar honra a quem merece, ainda que você não concorde. Isso não generalizando, não focando somente em relações familiares, mas falando de relações profissionais e chegando até o topo, que é o governante do nosso país, que muitos discordam, outros concordam, e eu acho que independente de quem seja, merece honra pela posição que está. E que acaba nos atrasando se a gente ficar focado em ficar desonrando essas pessoas que merecem a nossa honra. Afinal de contas, ocupam cargos públicos que estariam, de certa forma, representando a maior parte do E é público, só, né? se eu concordo ou não, eu devo honrar, porque só me atrasa eu ficar com essa postura de ficar falando, ficar gerando essa energia contra e tudo isso. Então eu acho que isso só atrasa. Agora sim, para finalizar, fala só um pouco da sua experiência profissional, educacional, para a gente então encerrar esse vídeo. Profissional, meu histórico ele não é muito coerente com a minha formação e onde eu cheguei. Eu me formei em letras pela Universidade Estadual de Goiás, já há 20 anos. Aí fui professora durante 6 anos na rede pública do estado de Goiás. E posteriormente eu mudei-me para São Paulo e não me ingressei em nenhuma carreira de educação aqui. Logo eu comecei a empreender e em 2010, antes do iPad chegar no Brasil, eu fui a primeira pessoa a alugar iPad no Brasil. A gente trouxe de fora e já estava alugando. Logo depois eu montei a minha empresa de locação de tablets, não só tablets, tecnologia para eventos, smartphones, internet, toda espécie de tecnologia para eventos. E hoje eu trabalho com isso, a gente atende grandes feiras, grandes eventos corporativos, ajudando na tecnologia dos eventos. Perfeito. Vamos colocar nessa plataforma um pouco mais dos links e dos contatos aí com a Júnia, para que você que queira saber mais sobre o livro dela ou sobre a profissão, as atividades que ela acabou de mencionar, vocês possam ter acesso. Muito obrigado pelo papo. Prazer foi meu. Até mais, pessoal. Até a próxima.